Olá, turma. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para a nossa aula de hoje, vamos estar realizando a resolução do exercício da página 359. Esse exercício é referente ao tema estudado sobre as reações de oxirredução, também chamadas de reações redox. Vamos dar início. A questão 1 fala o seguinte: indique qual ou quais equação ou equações não representa ou representam uma reação de oxirredução. Bem, gente, para uma reação química ser classificada como uma reação de oxirredução, é preciso que haja a transferência de elétrons, ou seja, uma espécie que perde elétrons, ou seja, que se oxida, e uma espécie que recebe esses elétrons, ou seja, uma espécie que reduz. Então, na letra A nós temos o seguinte: síntese da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. Lembrando que nós queremos as que não representam uma reação de oxirredução. Então, na letra A, vamos lá. Eu tenho o gás nitrogênio, N2, que reage com o gás hidrogênio, H2, para formar amônia, NH3. O que nós vamos determinar? Vamos determinar os NOx de cada espécie envolvida. Então, olha só, eu tenho N2 e eu tenho H2. Ambos são substâncias simples. E o NOx, o número de oxidação de qualquer substância simples, é igual a zero. Então, o NOx do N2 é zero e o NOx do H2 é zero. Já eu tenho o NH3. O NH3 é uma substância composta. Então, vamos calcular o NOx do nitrogênio, porque o hidrogênio ele tem NOx mais 1. Olha só, NOx mais 1. Aí faz 3 vezes mais 1 dá mais 3. Então, o NOx do nitrogênio tem que ser menos 3. Por quê? Menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, você pode ver que o nitrogênio ele passou de 0 para menos 3, ou seja, ele ganhou elétrons, ele sofreu uma redução, e o hidrogênio passou de 0 para mais 1, sofrendo uma oxidação. Então, nesse caso, a síntese da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio é uma reação de oxirredução. Então, não é a alternativa que nós queremos, ok? Porque ele quer uma que não representa uma reação de oxirredução. Letra B. Oxidação do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre. Quando nós falamos de oxidação, estamos falando de queima. Então, nós vamos reagir o dióxido de enxofre, SO2, com gás oxigênio, O2, para produzir o trióxido de enxofre, SO3. Bem, vamos lá. O NOx do enxofre aqui, temos que determinar. Como é que nós vamos fazer isso? Determinando o NOx do oxigênio, que é menos 2. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para que a soma seja igual a 0 aqui, o NOx do enxofre tem que ser mais 4, porque mais 4 menos 4 é igual a 0. O NOx do oxigênio, por ser uma substância simples, é igual a 0. Aqui, da mesma forma, o NOx do oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Para que a soma dê 0, o NOx do enxofre é mais 6. Então, eu tenho o NOx do enxofre, que é mais 6, e do oxigênio, que é menos 2. Ok? Então, observe o seguinte, que o enxofre ele passou do NOx mais 4 para mais 6, ou seja, ele perdeu elétrons, ele sofreu uma oxidação, e o oxigênio ele passou de 0 para menos 2. Ele ganhou, ou seja, sofreu uma redução. Mas lembrando que a questão quer a equação química que não representa uma reação de oxirredução. Letra C. Decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Então, água líquida, isso no caso vai ser através de descarga elétrica, não é isso? Vai se decompor em gás hidrogênio, H2, mais gás oxigênio, O2. Então, aqui, o NOx do oxigênio é menos 2, o do hidrogênio é mais 1. Então, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Porque, 2 vezes mais 1 dá mais 2 menos 2 dá 0. A soma
dos NOx de um composto que não é um íon, ou seja, um cátion ou um ânion, tem que ser igual a zero. O gás hidrogênio, por ser uma substância simples, o NOx é zero. O gás oxigênio, também por ser uma substância simples, o NOx é zero. Ok? Vamos para a letra D. Combustão completa do etanol. Etanol é o C2H6O. Então, se é a combustão, eu vou queimar ele. Tem que ser na presença do oxigênio. E por se tratar de uma combustão completa, o produto é gás carbônico, CO2, e água. Aqui eu já tenho a reação balanceada, tá? A reação balanceada. Então, olha só aqui, ó. O hidrogênio é mais 1. O oxigênio é menos 2. 6 vezes mais 1 dá mais 6. Mais 6 menos 2 dá mais 4. Mais 4 dividido por 2 dá mais 2. O NOx do carbono é menos 2. Então, eu tenho, ó, NOx do carbono, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Quando você soma isso tudo, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 6 dá mais 2. Mais 2 menos 2, 0. Ok? O oxigênio, por ser uma substância simples, seu NOx é 0. O gás carbônico aqui, ó. O oxigênio tem NOx menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. O NOx do carbono é mais 4. Então, eu tenho um carbono com NOx mais 4 e o oxigênio com NOx menos 2. Aqui na molécula de água, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1. Então, você pode ver o seguinte, ó, que o carbono passou de menos 2 para mais 4, ou seja, ele sofreu oxidação, perda de elétrons, e o oxigênio passou de 0 para menos 2, sofreu redução. Já na letra E, ó, uma reação de dupla troca entre as soluções aquosas de nitrato de chumbo 2 e de iodeto de potássio. Vamos escrever, ó. Solução aquosa de nitrato de chumbo 2, PbNO32, mais vai reagir com a solução do iodeto de potássio, Ki, para produzir um composto, não é isso? Um composto insolúvel, que é o iodeto de chumbo 2, e a solução aquosa de nitrato de potássio. Essa é a reação. Agora vamos calcular os NOx. Olha só aqui, ó. Deixa eu determinar aqui o do nitrogênio. O do nitrogênio. Pega o ácido nítrico, HNO3. Hidrogênio é mais 1. Estou pegando um composto paralelo, que eu descubro. Olha só, HNO3. O hidrogênio, NOx é mais 1. Nitrogênio chamo de X. O do oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1 dá menos 5. O NOx do nitrogênio, nesse caso, é quanto? Menos 5. Mais 5, quer dizer. Então, olha só. Mais 5, menos 2. Então, isso aqui, quando você faz aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 2 dá menos 12. 2 vezes mais 5 dá mais 10. Mais 10 menos 12 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Ok? Do Ki, o iodo ele é um halogênio. O potássio ele é um metal alcalino. Então, o NOx de metal alcalino é mais 1. E do iodo, por ser um halogênio, é menos 1. Da mesma forma, ó, o chumbo, no PbI2, o NOx dele é mais 2 e o do iodo é menos 1. Já no KNO3, oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6. O potássio é mais 1, por ser um metal alcalino. Mais 1 menos 6, mais 1 menos 6 dá menos 5. O NOx dele aqui, mais 5, não é isso? Então, se você observar aqui, ó, o chumbo manteve o seu NOx em mais 2. O nitrogênio manteve o seu NOx em mais 5. O oxigênio manteve o seu NOx em menos 2. O potássio manteve o seu NOx em mais 1. E o iodo manteve o seu NOx em menos 1. Então, a letra E é a alternativa de uma reação química que não representa uma reação de oxirredução, ok? Nenhuma espécie oxidou, nenhuma espécie
reduziu. Segunda questão. No processo de obtenção de ferro a partir de óxido de ferro 3, ocorre a seguinte reação balanceada. Então, eu tenho aqui, ó, óxido de ferro 3 reagindo com monóxido de carbono, produzindo ferro metálico, ou seja, ele no estado sólido, e liberando gás carbônico. Determine a substância que sofre oxidação. Letra B, a substância que sofre redução. E letra C, quem são os agentes oxidante e redutor. Bem, gente, lembrando, quem sofre oxidação é porque sofreu perda de elétrons. Quem sofre a redução é porque sofreu ganho de elétrons. Agora, a questão dos agentes oxidante e redutor, presta atenção. A espécie que sofreu oxidação é porque, para ele perder, ele forçou alguém a ganhar. Então, ele forçou alguém a se reduzir. Então, a espécie que sofre oxidação é o agente redutor. Já a espécie que sofre redução, que for o ganho, ele forçou alguém a perder. Por forçar alguém a perder, ele é o agente é o agente oxidante. Então, ó, para essa questão aqui, primeiro de tudo, vamos determinar o NOx de cada elemento químico. Eu vou reescrever a equação química. Tá vendo aqui, ó? Escrevi a equação química. Agora eu faço o quê? Vou calcular o NOx de cada elemento químico. Então, o NOx do ferro é mais 3, o NOx do oxigênio é menos 2. Por que o NOx do ferro é mais 3? Se você quiser calcular, ó, oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 por 2 dá menos 3. Então, o NOx dele é mais 3. Ou então, quando ele fala aqui, ó, dica, óxido de ferro 3, ó, óxido de ferro 3. A carga do ferro é mais 3, tá bom? Já aqui no monóxido de carbono, o óxido do oxigênio é menos 2. Então, do carbono é mais 2. Então, eu tenho mais 2, menos 2. O do ferro, por ser uma substância simples, uma substância metálica mais simples, o NOx é 0. Já o do oxigênio no CO2 é menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. O NOx do carbono é mais 4. Então, fica mais 4, menos 2. Agora, nós temos que observar o seguinte. Letra A. Quem sofreu oxidação? Observa aí, ó. O ferro passou de mais 3 para 0. Então, ele ganhou. Ele sofreu redução. A outra espécie, o carbono passou de mais 2 para mais 4. Ele perdeu. Ele sofreu oxidação. Então, presta atenção. A espécie que sofreu a redução é o agente oxidante. A espécie que sofreu oxidação é o agente redutor. Então, letra A. Quem sofreu oxidação? Quem foi que sofreu oxidação? Foi o monóxido de carbono que se oxidou em CO2. Então, quem sofreu oxidação? O monóxido de carbono. Quem sofreu a redução? A gente fica meio que na dúvida. Foi o Fe2O3 ou foi o Fe? Ou foi o ferro metálico? Gente, quem sofreu a redução foi o ferro na substância Fe2O3. Então, é ela que sofre a redução. Agora, quem são os agentes oxidante e redutor? Agora, aqui vocês trocam a nomenclatura. Então, ó, se o monóxido de carbono sofreu a oxidação, ele é o agente redutor. Se o óxido de ferro 3 sofreu a redução, ele é o agente oxidante. Então, ó, agente oxidante é quem sofre redução, óxido de ferro 3. Quem é o agente redutor é a espécie que sofreu oxidação, o CO, o monóxido de carbono. Tudo bem? Questão 3. Água régia é o nome tradicional de uma mistura dos ácidos clorídrico e nítrico, ou seja, HCl e HNO3. Trata-se de um poderoso oxidante capaz de atacar metais nobres, daí seu nome, água régia. Como o ouro e a platina. Quando se fala de metais nobres, são metais que têm baixa reatividade. As reações com esses metais podem ser representadas pelas equações não balanceadas, ou seja, essas equações não estão balanceadas.
Eu não tenho a quantidade dos átomos nos reagentes igual à quantidade dos átomos nos produtos. Ou seja, eu não tenho a conservação da massa, chamada lei de Lavoisier. Então, eu tenho a letra A, eu tenho a letra B. Faça o acerto dos coeficientes dessas equações com o auxílio das variações do número de oxidação. Ou seja, a questão quer que nós realizamos o balanceamento dessa equação química, mas pelo método redox, ou seja, o método das reações de oxirredução. Detalhe, o método redox, ele é parcial, porque você vai encontrar a espécie que sofreu oxidação, você vai encontrar a espécie que sofreu a redução, daí você vai calcular o quanto que foi esse ganho e perda de elétrons. A quantidade de elétrons ganhos tem que ser igual à quantidade de elétrons perdidos. Daí eu faço o balanceamento dessas duas espécies. Em seguida, eu vou complementar os demais átomos através do método das tentativas, aprendido lá na primeira série, tá? Quando foi estudado reações inorgânicas. Faz-se o estudo do método das tentativas. Então, ó, primeiro, vamos escrever a equação da letra A. Então, nós temos aí a equação da letra A. Vamos determinar os NOx de cada átomo. O ouro, substância simples, o NOx é 0. O hidrogênio, o NOx é mais 1. Mais 1, para que a soma dê 0, o do cloro é menos 1. O HNO3, o hidrogênio, é mais 1. O nitrogênio é mais... o oxigênio é menos 2. Então, aqui eu tenho 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1 dá menos 5. NOx do nitrogênio mais 5. Tá? Por quê? Por que a gente faz rápido assim? Porque a soma tem que ser igual a 0. Então, se deu uma soma de menos 5, é porque o NOx do nitrogênio é mais 5. Porque quando você somar mais 5 com menos 5, será igual a 0. Agora aqui, ó, eu tenho o hidrogênio, que é mais 1. O do cloro é menos 1. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. NOx do ouro, mais 3. Olha só. A da água, hidrogênio, é mais 1. Oxigênio é menos 2. No NO, que é o monóxido de nitrogênio, o oxigênio é menos 2. Então, o do nitrogênio é mais 2. Agora sim, eu vou atrás agora das espécies que sofreram oxidação e redução. Vamos lá. Então, ó, se você observar o seu NOx passou de 0 para mais 3, ou seja, ele sofreu oxidação. Mas essa oxidação foi um total de quanto? Olha só, de 0 para 3. Ele perdeu 3 elétrons. Então, eu tenho uma variação de 3 menos 0 igual a 3 elétrons. 3 elétrons. Aqui eu tenho quantos átomos de ouro envolvidos? Aqui é um átomo. Aqui é um átomo. Por isso que eu multiplico por menos 1. A quantidade de átomos de ouro, que é 1, vezes a quantidade de elétrons perdidos pelo esse átomo de ouro, que é 3. 1 vezes 3 é igual a 3. Ok? Esse valorzinho eu vou guardar ele. Porque ele será, ó, como esse valor é da oxidação, é o número total de elétrons perdidos, ele será o coeficiente da espécie que sofreu redução. Agora eu tenho que saber quem sofreu redução. Então vamos lá, ó. Olha o nitrogênio, passou de mais 5 para mais 2. Então sofreu redução. Agora vamos aqui, ó. Um nitrogênio. Quantidade de átomos envolvidos nesse ganho só foi 1. Então, ó, o nitrogênio do HNO3, ele se reduziu para ser convertido em NO, tá bom? Então, eu tenho um átomo vezes a quantidade de elétrons ganhos, que foram quanto? 5 menos 2, 3. Então, 1 vezes 3, 3 elétrons. Observe o seguinte, ó. O número de elétrons perdidos, que foram 3, é igual ao número de elétrons ganhos, que é igual a 3. Agora sim, ó, esse valorzinho de 3 que foi achado na oxidação, ele vai indicar a quantidade, tá, da espécie que sofreu a redução. E esse númerozinho 3 aqui da redução, ele vai ser o coeficiente da espécie que sofreu oxidação. Só isso. Então, ó, vou reescrever a equação. Vou pegar esse 3 e colocar aqui do lado do ácido nítrico. Ó,
e esse 3 do lado do ouro. Tá vendo aí, ó? Ok? Então, ó, esse 3 aqui do lado do ouro, não é esse 3 aqui não, ó. É esse 3 da redução. E esse 3 do lado do ácido nítrico não é esse 3 aqui não, é o 3 da oxidação. A gente inverte as posições, ok? Então, ó, eu já tenho duas espécies balanceadas. Agora, o restante, método das tentativas. Então, aqui, ó, eu tenho 3 ouros. Primeiro eu vou para o metal, não metal, oxigênio, hidrogênio. 3 ouros. Então aqui eu vou colocar 3, ó. 3 ouros, ok? Então os metais estão balanceados. Ó o cloro aqui, agora eu tenho, ó. 3 vezes 4, 12 átomos de cloro. Aqui eu só tenho 1. Vou colocar quanto, ó? O nitrogênio fica mais fácil aqui, ó. 3 nitrogênios, 3 nitrogênios. O hidrogênio aqui, ó, eu tenho 3. 3. Aqui eu tenho 3, né? Ó, 3 vezes 4, 12 cloros. Aí aqui eu tenho 12 hidrogênios com 3 dá 15. Aqui eu tenho 3. 3. 6 vezes 2, 12. 12 mais 3 dá 15. Balanceado, ó. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 9 oxigênios. 6 mais 3, 9 oxigênios. Equação balanceada pelo método redox. Ok? Aí o que é que eu faço? Presta atenção. Se você observar aqui, ó, 3, os coeficientes 3, 12, 3, 3, 6 e 3, eles são números divisíveis. Divisíveis, não é isso? Então, eu posso simplificar essa equação química chegando nos menores coeficientes inteiros possíveis. Então, eu posso dividir tudo por 3. Então, ó, 3 por 3 vai dar 1. Tá vendo aqui, ó? Não aparece porque o símbolo do ouro já indica que já vai indicar que é 1. 12 por 3, ó, 12 por 3 vai dar 4. 3 por 3 vai dar 1, não precisa colocar. 3 por 3 vai dar 1, não precisa colocar. 6 por 3 vai dar 2 e 3 por 3 vai dar 1. Então, ó, a equação balanceada é essa aqui, ó. E está nos seus menores coeficientes inteiros possíveis. Tá bom? Já na letra B, ó, eu tenho essa equação química. Aí eu vou reescrever ela. Reescrevi. Vou fazer o mesmo procedimento da letra A. Aí eu vou calcular agora os NOx para cada átomo. Aqui, PT, platina, é substância simples. NOx, 0. O hidrogênio, mais 1. O cloro, por ser halogênio, menos 1. Mais 1 menos 1 dá 0. Tá certo. Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1 dá menos 5. NOx do nitrogênio, mais 5. Tranquilo? O hidrogênio, mais 1. O do cloro, menos 1. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Platina, mais 4. O hidrogênio na molécula de água é mais 1. O oxigênio é menos 2. O oxigênio no NO é menos 2. Então, o nitrogênio é mais 2. Pronto. Eu calculei os NOx para cada átomo envolvido nessa equação química. Agora eu faço o quê? O segundo procedimento. Segundo passo. Eu vou observar quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Vamos lá. A platina passou de 0 para mais 4. Então, sofreu o quê? Oxidação. Perdeu quantos elétrons? 0. 4 menos 0 dá 4. Perdeu 4 elétrons. Quantos átomos envolvidos? Só um, ó. Um átomo perdeu 4 elétrons. Ok? Então, eu tenho um total de elétrons perdidos igual a 4. Agora eu vou atrás da espécie que sofreu a redução. Quem ganhou esses 4 elétrons? Se você observar, o nitrogênio passou de mais 5 para mais 2. 5 menos 2 dá 3. Então, eu tenho uma variação do NOx, aqui, ó, delta NOx total, ó. Um átomo perdeu 3 elétrons. 5 menos 2 dá 3. Um átomo vezes os 3 elétrons perdidos
eu tenho um total de 3 elétrons perdidos, ok? Agora, o que acontece? Esse valor igual a 3 que a gente encontrou, que é proveniente da redução, ele vai indicar a quantidade da espécie que sofreu oxidação. Ele será o coeficiente da platina. Esse valorzinho total de elétrons perdidos, que foi igual a 4, que foi em relação à platina, ele vai indicar o coeficiente da espécie que sofreu redução. Reescreva a equação, aí eu pego aqui, ó, esse 3 vai indicar a quantidade de platina, tá vendo? Agora aqui, ó, esse 4, que é da oxidação, ele vai indicar a quantidade de moléculas de quem sofreu a redução, tá aí. Então, eu já tenho parte do balanceamento. Agora é o método das tentativas. Aqui, ó, metal, platina, eu tenho 3, aqui vai vir 3. Então, agora eu passo a ter 3 platinas, não é isso? O que mais aqui, ó? O cloro, 3 vezes 6, 18. 18. Eu vou para quanto? Aqui, ó, 4 nitrogênios, 4 nitrogênios, tá balanceado. O cloro vai para 18. Tá vendo aqui, ó? Agora aqui, ó, o hidrogênio eu tenho 18. 18 com 4 dá 22. 3 vezes 2, 6. 6, 2 vezes 8, 16. 16 mais 6, 22. Tá balanceado. Aqui, o oxigênio, 4 vezes 3, 12. Vamos lá aqui. 8 vezes 1, 8. 4 vezes 1, 4. 8 mais 4, 12. Está balanceado. Agora você observa o seguinte, ó, eu tenho 3, 18, 4, 3, 8 e 4. Eles são divisíveis por um único número? Não. Então, a equação morreu aí. E essa é a menor proporção em coeficientes inteiros possíveis. Tudo bem? A questão 4. As missões Apollo foram dirigidas à exploração lunar. A primeira descida do homem na Lua ocorreu em 1969. O módulo lunar, que desceu no satélite e depois voltou à Terra, era alimentado com um combustível formado por uma mistura de hidrazina, que é N2H4, e tetróxido de nitrogênio. Ou seja, tetróxido, eu tenho 4 átomos de oxigênio. De nitrogênio, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então, eu tenho quem? N2O4. Tranquilo? A reação produzia nitrogênio, ou seja, gás nitrogênio, e vapor de água, H2O no estado de vapor. Monte a equação e faça o balanceamento utilizando seus conhecimentos de óxido, redução. Então, vou pegar essa reação que ele mencionou e vou escrever a equação proveniente dessa reação. Então, a equação é N2H4, que é a hidrazina, N2O4, que é o tetróxido de nitrogênio, e o produto é nitrogênio, na forma de substância simples, N2, e vapor de água. O que é que eu faço agora? O mesmo procedimento da questão 3. Primeiro, vou calcular o NOx de cada um dos átomos envolvidos. O NOx do hidrogênio é mais 1, então o do nitrogênio é quanto? 4 vezes mais 1 dá mais 4 por 2 dá mais 2. O NOx do nitrogênio é menos 2. Por que eu faço isso? Para que a soma no final dê igual a 0. Tá? Você pode fazer isso na prova? Pode sim, calcular mentalmente e colocar só o resultado. Agora aqui, ó, no N2O4, o oxigênio é menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 por 2, menos 8 por 2 dá menos 4. NOx do nitrogênio, mais 4. Tá vendo? Ó, quando eu faço aqui, ó, 2 vezes mais 4 dá mais 8. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Mais 8, menos 8, 0. Entendido essa parte? Então, olha só aqui, ó. Nitrogênio, ó, forma de substância simples. O NOx é 0. O hidrogênio na molécula de água, mais 1. E o oxigênio, menos 2. Tá aí. Todos os NOx determinados. Agora, vamos atrás das espécies que sofreram oxidação e sofreram redução. Então, ó, se você observar, o nitrogênio da hidrazina passou de menos 2 para 0. Olha só, de menos 2 para 0. Ou seja, ele sofreu oxidação.
Agora, presta atenção. 2 menos 0 dá 2. Então, perdeu 2 elétrons. Só que eu tenho aqui, ó, quantos átomos envolvidos de nitrogênio? 2. Então, ó, 2 átomos. Cada átomo perdeu 2 elétrons. 2 vezes 2, 4 elétrons perdidos. Por quê? 2 elétrons só foi um átomo. Como eu tenho 2 átomos envolvidos, então eu tenho 4 elétrons perdidos no total. Agora, se você observar aqui, ó, o nitrogênio no tetróxido de nitrogênio, ele tinha um NOx mais 4 e passou para 0. Então, ele sofreu o quê? Redução. Então, olha só o seguinte, 4 menos 0 dá 4. Quantos átomos envolvidos? 2, ó. Eu tenho um 2 aqui, não é isso? Então, 2 átomos de nitrogênio vezes a quantidade de elétrons ganhos, que é 4, 2 vezes 4, 8 elétrons ganhos. Ok? Então, o que vai acontecer? Esse 8, proveniente da redução, ele será o coeficiente da espécie que sofreu oxidação. Ele vem para cá. E esse 4, que é da espécie que sofreu oxidação, ele vai ser o coeficiente da espécie que sofreu redução. Você troca de posição, só isso. Então, ó, reescrevo a equação. Esse 8, ele vem para cá, ó. Tá vendo? E esse 4, que é da oxidação, ele vai indicar a quantidade do que sofreu redução. Olha só aí. Agora eu faço o quê? Método das tentativas. Vamos lá. O nitrogênio aqui, ó. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 2, 8. 8 mais 16. 8 mais 16 dá 24. Aqui, ó, eu tenho 2. Para 24, que número eu vou multiplicar por 2 para achar 24? 12. Tá? Nitrogênio balanceado. Vamos ver o hidrogênio, ó. Aliás, desculpem. 8 vezes 4 dá 32. Que número eu vou multiplicar o 2 para chegar em 32? O 16. Então, o coeficiente é 16. Então, automaticamente, o oxigênio já está balanceado. Ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Equação balanceada pelo método de oxirredução. Só que aí, ó, eu posso ver que o 8, o 4, o 12 e o 16, eu posso dividir tudo por 4. Tudo por 4. Quando eu divido tudo por 4, ó, reescrevo de novo a equação. 8 por 4 dá 2. 4 por 4 dá 1, não precisa aparecer. 12 por 4 dá 3. 16 por 4 dá 4. Então, essa é a reação, a equação química balanceada com os menores coeficientes inteiros possíveis. Se você puder simplificar todos os valores, simplifique. Questão 5. A questão 5 fala o seguinte: muitos veículos espaciais utilizam uma mistura combustível formada por alumínio em pó, perclorato de amônio e óxido de ferro 3 como catalisador durante a decolagem de um ônibus espacial. A reação que ocorre é, tá vendo aqui, ó, perclorato de amônio reagindo com alumínio em pó, ou seja, ele no estado sólido. Eu tenho óxido de ferro 3 como catalisador, ele só vai acelerar essa reação, tá bom? E vai produzir óxido de alumínio, cloreto de alumínio, água no estado de vapor e monóxido de nitrogênio. Sobre essa reação, pergunta-se que elementos químicos sofrem oxidação. Primeiro, reescrevo a equação. Segundo, eu vou determinar o NOx de cada elemento químico envolvido. Então, vamos lá. O alumínio, por ser substância simples, é 0. Tá ok? Então, vamos lá. Oxigênio menos 2. O do cloro, nesse caso, é mais 7. É mais 7. Como é que eu sei? Eu pego o ácido perclórico, HClO4. Ó, HClO4. Oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. O hidrogênio é mais 1. Mais 1 menos 8 dá menos 7. Então, o NOx do cloro é mais 7.
não é isso? Mais 7. Então aqui também será menos 7, porque o ânion é o mesmo, é o ânion perclorato. Olha essa dica boa para vocês aí. O hidrogênio é mais 1. O do nitrogênio aqui, ó. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 7 dá menos 1. Menos 1 mais 4 dá quanto? Menos 1 mais 4 dá 3 positivo. Então o NOx do nitrogênio é menos 3. Olha como é moleza. Aqui no Al2O3, o NOx do oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. O NOx do alumínio é mais 3. No AlCl3, o NOx do cloro, nesse caso, é menos 1, porque o do alumínio, por ser mais 3, aqui vai ser menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 3, 0. Molécula de água, o hidrogênio, o NOx, é mais 1, o oxigênio é menos 2, e no NO, o oxigênio é menos 2, o nitrogênio é mais 2. Agora sim, que elementos químicos sofrem oxidação? Quem perdeu? O nitrogênio passou de menos 3 para mais 2. Então, ele sofreu oxidação, não é isso? E o alumínio passou de 0 para mais 3. Também sofreu oxidação. O cloro passou de mais 7 para menos 1. Ele sofreu redução. Ele ganhou, tá? Só que as espécies que sofreram oxidação. Então, é o nitrogênio e o cloro, tá ok? Na letra B. Na letra B, qual é o agente oxidante? Gente, o agente oxidante é o elemento químico que se reduziu. Volta lá. Quem foi que sofreu redução foi o cloro. Então, essa substância aqui, perclorato de amônio, é o agente oxidante. Ok? Por quê? Porque o cloro sofreu redução. Então, ele é o agente oxidante. Para ele ganhar, ele forçou alguém a perder. Pode-se afirmar que o alumínio metálico é um dos agentes oxidantes? Isso está errado. Não, ele não é um agente oxidante. Ele sofreu oxidação. Por sofrer oxidação, ele é o agente redutor. Por quê? Para ele perder, ele forçou alguém a ganhar. Por forçar alguém a ganhar, ele é o agente redutor. E a última questão, que é a questão 6, fala o seguinte: para controlar o teor do venenoso ácido oxálico em sucos concentrados de espinafre, as indústrias exercem um rigoroso controle por meio de titulação com permanganato. Tá aqui, ó, ânion permanganato. A equação da reação na forma iônica é ânion permanganato, ânion oxálico, aqui, ó, o meio ácido, se eu tenho H+, o meio é ácido, vai produzir gás carbônico, cátion manganês, manganês 2+, e água líquida. Balanceie a equação acima e comprove que a soma das cargas no primeiro membro é igual à soma das cargas no segundo membro. Tá? Eu tenho conservação de cargas. Primeiro, reescrevo a equação. Só que você observa aqui agora, ó, ânion, ânion, cátion, cátion, tá? Nesse caso aqui, ó, o manganês eu já tenho o NOx dele, que é mais 2. H+, eu já tenho o NOx dele, que é mais 1. Tá? O hidrogênio é NOx mais 1. Já aqui, ó, esse valor de ânion menos 1 aqui é de todo o ânion permangânico, tá? Permanganato. Então, ó, o oxigênio tem NOx menos 2. Presta atenção. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8, não é isso? Que número eu vou somar com menos 8 para ser igual a menos 1? Então, o NOx do manganês é mais 7. Mais 7 menos 8 é igual a menos 1. Ó a cargazinha aqui, ó. Está correto. Aqui do ânion oxálico, o oxigênio é menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, aqui é quanto? Mais 4. Ou mais 3, desculpe. Por quê? Mais 3, ó, 2 vezes 3, mais 6.
mais 6 menos 8 dá menos 2. Menos 2 é igual a menos 2. Aqui o NOx já está aqui, que é mais 1. Aqui no CO2, o oxigênio é menos 2, então o do carbono é mais 4. O do manganês já está escrito. E na água, o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Então aqui, ó, vamos ver quem sofreu oxidação e redução. O manganês passou de mais 7 para mais 2. Ele ganhou. Então, ele se reduziu. Então, aqui, ó, quantos elétrons ele ganhou? 7 menos 2, 5. Então, ele ganhou 5 elétrons. Só tenho um átomo de manganês, 1 vezes 5. Então, teve um total de 5 elétrons ganhos. Ok? Quem sofreu oxidação? Observa o carbono aí, ó. Passou de mais 3 para mais 4. Perdeu quantos elétrons? 1 elétron. 4 menos 3 dá 1. Eu tenho quantos carbonos envolvidos aqui? 2. Então, ó, 2 átomos de carbono vezes 1 elétron perdido, eu tenho um total de 2 elétrons perdidos. Então, agora eu vou reescrever a equação. Ó, eu não vou nem reescrever, eu vou colocar logo aqui. Ó. Esse 2 aqui, ó, que é da espécie que sofreu oxidação, ele vai indicar a quantidade da espécie que sofreu redução. Esse valor, que é igual a 5, que é de quem sofreu a redução, ele vai indicar a quantidade do que sofreu oxidação. Agora, o restante é pelo método das tentativas. Ok? Ó, 2 manganês, que é metal, para cá vem 2. 2 manganês. Tá ok? Então, aqui eu tenho 5 vezes 2, 10 carbonos. Para cá vem 10. 10 carbonos. Vamos ver aqui, oxigênio. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. 20 mais 8 dá 28. 28 o oxigênio. 10 vezes 2, 20. 20. Aqui eu tenho que colocar quanto? 8. Ó, 8. Agora deu 28. O hidrogênio já está automaticamente, não está? Ó, porque aqui, ó, 8 vezes 2, 16. Aqui tem que estar quanto? 16. Equação balanceada. Agora você vai fazer a soma. Reagentes. Agora eu tenho que multiplicar a carga pelo total de átomos. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Só você pegar aqui, ó, todas as cargas dos reagentes. Ó, menos 2, mais menos 10, mais 16, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 2, menos 10, mais 16, que é igual a mais 4. Ok? Não ficou entendida essa parte? Então, por que que deu aqui menos 2? Por que que deu menos 2? 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8. Menos 8, com menos 1 aqui, ó, dá menos 9. Menos 9 mais 7 dá menos 2. Tá ok? Aqui, por que que deu menos 10? Por quê? 2 vezes 3 dá mais 3. Dá mais 6. Mais 6. Mais 6. Menos 8. Ó, mais 6. Menos 8 dá menos. Mais 6. Menos 8 dá menos 2. Menos 2. Não é isso? Menos 2 vezes 5, menos 10. Aqui, mais 1 vezes 16, mais 16. Vai dar um total de 14. A mesma coisa você faz para os produtos, ó. Ó os produtos. Por que que aqui dá 0? Mais 4, menos 4, 0. Vezes 10, 0. Mais 2 vezes 2, mais 4. Mais 2 vezes mais 1 dá mais 2. Menos 2, 0. Vezes 8, 0. Mais 4. Então, aqui a gente comprova que ocorre uma conservação das cargas. O número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons ganhos. E com essa questão, nós finalizamos a resolução da nossa atividade sobre reação de oxirredução. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.